Ouvir. Bandeirantes acontece. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou recentemente, em primeira votação, né, um projeto de lei muito, muito importante. Projeto que estabelece um dia em homenagem ao combate ao fascismo e ao antissemitismo. Projeto de autoria dos vereadores Cris Monteiro, que é do Novo, e Fábio Riva, do PSDB, e que estabelece o dia 9 de novembro como o dia de combate ao antissemitismo e ao fascismo. Isso fica no calendário de eventos do município de São Paulo. É bom lembrar que alguém pode associar essa iniciativa à guerra, como aconteceu também no Rio de Janeiro agora, uma decisão de o Estado do Rio de Janeiro reconhecer os princípios internacionalmente estabelecidos que caracterizam antissemitismo. Porque às vezes ele é explícito, ele é óbvio, e às vezes ele é algo simulado, escondido, oculto, mas que está lá, presente. E é um momento, inclusive, muito especial, porque quando a gente fala em antissemitismo, não é apenas o preconceito contra os judeus, a perseguição aos judeus, a injustiça contra os judeus, mas contra os semitas de maneira geral. É claro que você tem linhagens, né, que hoje já nem são identificadas, senão pela ciência e pelas pesquisas históricas, com os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Mas o mundo estabelece imediatamente a associação entre o semitismo e dois povos, os hebreus e os árabes. Eu digo hebreus porque, na verdade, essa expressão, os judeus, né, ela, a rigor, deveria estar associada diretamente apenas aos descendentes de Judá, um dos filhos de Israel, das 12 tribos de Israel. Apenas Judá. Mas quando houve a tomada da região da Samária pelos assírios e uma descaracterização da região, uma mistura de povos, né, israelitas que foram levados para outros locais do Império Assírio e gente de outros locais dominados pelo Império Assírio que foram deslocados para Samária. E apenas Judá e Benjamim, porque o reino já estava dividido, né, desde Roboão e Jeroboão, Roboão, filho de Salomão. Desde aquela época o reino dividiu-se. Judá, Benjamim, de um lado, separados do restante de Israel. E claro, os levitas sempre numa condição diferente, especial, como a linhagem dos servidores no templo, particularmente os filhos de Arão, né, os únicos que poderiam exercer o sacerdócio em Israel. Então os levitas tinham representação, presença e garantia de sustento em qualquer lugar em que tribo fosse. Mas, em razão dessa circunstância, depois também Judá e Benjamim são tomados aí numa outra invasão, a invasão da Babilônia e a destruição do templo por Nabucodonosor e o cativeiro na Babilônia. Apenas os muitíssimo pobres ficaram em território israelense. E mais alguns que representavam o império de Nabucodonosor. Mas, por isso, começaram a usar a palavra judeu para todos, indistintamente, fosse alguém descendente de Efraim, descendente de Dan, descendente de Benjamim, não importa.
passaram a ser chamados de judeus, por causa da Judéia, né? Da região que estava conferida na divisão à tribo de Judá. Mas também os árabes são semitas. Aliás, é bom lembrar, árabes e judeus descendem ambos de Abraão. Porque Abraão, o primeiro filho de Abraão foi Ismael, que é o pai dos árabes. E depois nasce Isaque, que é o pai de Jacó, que é o pai das 12 tribos de Israel. E que passou a ser chamado, inclusive, de Israel, o próprio Jacó. Então, o antissemitismo amplo, ele, na verdade, é contra esses dois povos, árabes e judeus. E a guerra, não é que ela inaugurou o fenômeno de um neo-antissemitismo, mas ela está sendo usada por oportunistas, uns que perseguem o islamismo e estão usando a guerra como um pretexto para manifestações que não são contra o Hamas especificamente. Não são contra a ação terrorista do Hamas no 7 de outubro. Não são contra apenas o estatuto do Hamas, que prevê a destruição de Israel. Não só, mas eles ampliam a oposição que fazem a todo o Islã. E alguns até aos árabes, em geral. E a árabes muçulmanos, a árabes cristãos. Não é? A etnia não está imediatamente associada a uma religião. Não é? Uma grande parte dos árabes, uma grande parte é muçulmana, mas há também uma parte considerável na Síria, no Líbano, no Iraque, que é cristã. No Líbano, quase metade da população, já foi mais da metade, hoje quase metade. E há aqueles que usam o que aconteceu e o que está acontecendo na faixa de Gaza, os bombardeios de Israel, o fato de que milhares de civis morreram na resposta à retaliação de Israel, estão usando esses eventos para colocarem publicamente, de maneira desassombrada, desenfreada, aquilo que alimentam há muito tempo, que é o antissemitismo. E no caso específico aqui, a perseguição aos judeus em geral. E é bom lembrar que no ano passado a Câmara Municipal de São Paulo já tinha em mãos um levantamento. O ano passado tinha nada a ver com esta guerra. Mas uma pesquisa, um levantamento mostrando o crescimento do antissemitismo em São Paulo. E há na Câmara dos Deputados relatório mostrando o crescimento do antissemitismo no Brasil. E se houver um levantamento específico em cada grande cidade brasileira, em cada estado brasileiro, ficará nítido esse crescimento canalha, atroz, inaceitável do antissemitismo. Tão pouco tempo, do ponto de vista histórico, tão pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Aliás, esse projeto na Câmara de São Paulo, ele estabelece o dia 9 de novembro, como dissemos, como dia de combate ao antissemitismo e fascismo, não por acaso. É porque foi na noite de 9 de novembro, e aí entrou na madrugada e foi até o amanhecer de 10 de novembro de 1938, a chamada Noite dos Cristais, que foi uma ação criminosa levada a cabo pela SA, uma força paramilitar de Hitler, e por civis alemães, não confundir com a SS, né? A SA.
E claro, com publicamente conivência do governo alemão, mas era muito mais do que conivência. Aquela foi uma ação do governo alemão. Hitler já estava no poder desde 1933, portanto, havia mais de 5 anos, porque ele chega ao poder no início de 33. E a Noite dos Cristais ocorreu em novembro, 9 para 10 de novembro de 38. E essas forças paramilitares eram, claro, braços do governo nazista. E ali, o que se viu foi um ataque generalizado. Aliás, o nome Cristais, Noite dos Cristais, é uma referência aos milhões, aos incontáveis pedaços de vidro partidos que encheram as ruas depois das janelas terem sido quebradas, janelas de lojas, de edifícios, de sinagogas. E inicialmente falavam em 36 mortos só ali no ataque direto, mas há um estudo muito bem feito pelo Richard Evans que fala em pelo menos 91 mortos ali. Só que o efeito imediato foi o envio de mais de 30 mil judeus para campos de concentração, que depois se tornaram campos de morte e que resultaram na morte de cerca de 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. Invadiram hospitais ali dos bairros judeus, escolas, pilharam, atiraram abaixo o que havia, derrubaram com marretas. Mais de 1.000 sinagogas foram incendiadas, e não só na Alemanha, só em Viena, a capital da Áustria, aliás, o país onde nasceu Hitler, 95 sinagogas incendiadas. Mais de 7.000 estabelecimentos comerciais destruídos ou danificados. E ali já havia perseguição. Desde 33, já havia uma clara perseguição aos judeus, inclusive com o uso de leis especificamente voltadas para a perseguição aos judeus, a prisão arbitrária, a expulsão, a morte. Mas aquele novembro de 38, aquele 9 de novembro, inaugura uma nova etapa. E há uma seguinte em 42, quando então o programa de extermínio dos judeus, não só dos judeus, mas de crianças com problemas de saúde. Política de Estado. Crianças eram mortas, bebês assassinados porque tinham algum problema de saúde. Crianças judias eram mortas com 5 meses, 6 meses de vida. Bebês. Simplesmente porque eram judeus. E aqueles que eram mortos, que não eram judeus, mas eram mortos porque tinham algum problema. Algum problema físico ou mental. E havia inclusive um incentivo para que os pais dissessem ao Estado que havia lhes nascido uma criança com algum problema. Esse regime canalha, covarde, assassino, também perseguiu, por ideologia política, né? Houve perseguição sistemática a socialistas, comunistas, liberais, perseguição aos ciganos. Também os ciganos foram perseguidos, detidos, julgados arbitrariamente, mortos. Que a morte
era um dos pilares do nazismo. Mas o antissemitismo é muito anterior ao nazismo, ao nascimento de Adolf Hitler. Ele já estava, inclusive, disseminado na Europa há séculos. Seja na perseguição aos judeus na Península Ibérica, perseguição religiosa, seja naquilo que intelectuais, pensadores tidos como importantes, reputados importantes, espalharam pela cultura europeia, na Alemanha, na França, na Rússia, na Europa Central. O antissemitismo, que está presente na obra de Nietzsche, que está presente, e aí, é claro, a detecção, ela está muito mais relacionada aos depoimentos do próprio Richard Wagner, mas na música de Wagner. E Nietzsche depois, inclusive, não limita-se ao antissemitismo, mas mergulha num doentio anticristianismo. E há uma clara influência das ideias de Nietzsche em alguns dos ideólogos do nazismo. Claro que Nietzsche não conheceu o nazismo, ele morreu 33 anos antes. Na Itália, embora o fascismo de Mussolini e o uso do fascio ali como símbolo, né, que era uma referência ao Império Romano, a ideia da restauração do Império Romano, a restauração da Grande Roma. E foi lá na Grande Roma, ainda no primeiro século da nossa era, que judeus são expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio. Estamos falando de algo que ocorreu, que aconteceu há 2000 anos. Na época dos primeiros anos da igreja cristã, época de Paulo, Pedro já velho, João. Aliás, o livro de Atos, escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, já faz referência a essa expulsão dos judeus de Roma pelo imperador. E séculos depois vem a perseguição ali na Espanha, Portugal, na Península Ibérica, aos judeus. Já havia entre povos germânicos. E houve até um momento da história em que os judeus receberam proteção dos muçulmanos, isso inclusive na época de Mohammed, o Maomé, em cidades em que havia já predomínio do Islã. Então essa perseguição é contínua. O caso Dreyfus, na França, é apenas um episódio mais ilustrativo da perseguição aos judeus. Na Rússia czarista, havia perseguição aos judeus. Stalin usou o fato de Trotsky ser judeu para alimentar ainda mais a perseguição a Trotsky, que culminou com seu assassinato no México em 1940 por um agente de Stalin. Mas nada, claro, se compara à política de extermínio, política de Estado estabelecida por Hitler. Aquela foi uma guerra inevitável, era preciso, era imperativo moral destruir o nazismo, derrotá-lo. Mas, poucas décadas depois, já havia aqui e acolá manifestações ainda tímidas, encabuladas, neonazistas. Mas agora são desassombradas. Não mostram constrangimento. Na França, agora, há poucos dias,
casas onde moram judeus foram pichadas ali e usaram a mesma tática de marcação dos judeus, colocaram a estrela de Davi naquelas casas. Uma mulher foi esfaqueada na França, uma senhora. E o esfaqueador deixou na porta o desenho da suástica nazista, que, aliás, remete, em certa medida, a Zaratustra, ou seja, remete a Nietzsche. Mas também, claro, a ideia do arianismo, né? Que povoava também a ideologia nazista. O cara colocou uma suástica, esfaqueou a mulher, e para não deixar dúvidas de que a esfaqueou porque ela era judia, colocou uma suástica. E na França, hoje, dos nossos dias, estão lá colocando estrelas de Davi. Não aprenderam nada. 80 anos depois, as ideias nazistas e o antissemitismo, que é muito anterior ao nazismo, mas que ganhou outra dimensão com o nazismo, ele cresce nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e, claro, com repercussões em outras partes do mundo. E há também, por outro lado, os que perseguem o Islã na Alemanha, na França, perseguem abertamente, na Inglaterra, e alguns que estendem essa perseguição às pessoas de origem árabe, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Quem está doente é o Ocidente. O Ocidente está muito doente, moralmente doente, terrivelmente doente. E essa é, de novo, a marca dessa doença moral. O antissemitismo amplo, ou seja, contra árabes e judeus, mas com essas manifestações específicas contra árabes e judeus, inclusive com reproduções na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Áustria, na Inglaterra, manifestações que remetem ao, até hoje, mais canalha e covarde regime erguido na história da humanidade, que é o nazismo. Virá coisa pior ainda do que o nazismo. Virá. Ou, digamos, uma expansão daquela canalice, daqueles pilares imorais e assassinos que sustentavam o regime. E que hoje encontram ou canalhas ou ignorantes que reproduzem essa tragédia humana. Danilo Gobato. Lembrando que o tema de abertura do Cláudio Zaidan, um comentário do Cláudio Zaidan aqui sempre no início do Bandeirantes Acontece, fica disponível em podcast, no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, no Deezer, no TuneIn, Apple Podcast, é só digitar lá, Entendendo a Notícia. A gente vai para um rapidíssimo intervalo, porque na volta, ele, sim, Milton Neves aqui conosco. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.